Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você está vendo esse vídeo. Bem, hoje nós estamos em Atos, no capítulo 10. Chegamos finalmente ao capítulo 10. E agora não vai ter como mais fazer gestos com as mãos, então 10, finalmente. Enfim, vamos para as reflexões de hoje. Hoje eu extraí bastante, por sinal, foram 5. Mas a história de hoje é bem legal. Bem, a história se resume a um centurião chamado Cornélio que era temente a Deus e dava esmolas, né, ofertas a, ao povo, né, e sempre orava a Deus. Aconteceu que diante de uma situação ele estava orando e ele foi apareceu um anjo para ele, né, e falou que as orações deles haviam chegado. Eu vou ler aqui para não sair do contexto que está aqui. Pera aí. Apareceu o anjo, né, como eu havia dito, e disse no capítulo 4, na parte B: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. E depois de ele ter falado isso, ele falou para ele chamar Simão, que tinha por sobrenome Pedro, que a gente conhece bem. E ele o fez, chamou a Pedro. Mandou os seus criados, né, chamarem a Pedro. E foi isso que aconteceu. Lá no outro lado estava o Pedrão, da mesma forma, em oração. Vou ler aqui pra vocês. Na verdade, me perdoa, não estava em oração, mas é que ele estava ligado no espírito, de certa forma, né? Porque ele caiu em um êxtase. Aí ele viu o céu aberto, descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos quatro cantos e sendo baixado sobre a terra. Então, ele viu isso, né? Mais algumas coisas que estão no versículos 11 e 12, né? Viu animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz e disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ele não quis a princípio, porque ele considerou que ele nunca tinha comido algo impuro. E a resposta veio para ele, né? Não considere imundo aquilo que Deus purificou. Algo bem forte. Então aconteceu disso tudo e ele foi diante da situação quando ele saiu do êxtase, vamos dizer assim. Os dois criados do centurião Cornélio chegaram e falaram para vir até ele porque o centurião havia chamado, né? E Pedro o fez também porque o anjo havia dito que viriam esses dois homens falando que o Cornélio, o centurião Cornélio, chamaria ele. Então, Deus avisou o centurião que era para ele ir chamar Pedro e avisou Pedro que o centurião chamaria ele e que era para ele ir também. Bem, diante disso, ele foi e o centurião Cornélio, vendo Pedro, já se prostrou diante dele e o adorou. Mas Pedro não foi soberbo e falou: Levanta-te, eu também sou homem. Isso está no versículo 26. Não recebeu adoração, né? Que sejamos assim também. Bem, depois disso, Cornélio contou a história que eu acabei de contar pra vocês, né? Que ele teve um. Ele viu o anjo, né? Que chamou, mandou chamar ele e tal. E Pedro ficou: Tá, mas por que vocês me chamaram? Eu tive isso aqui. Isso aqui aí o Cornélio falou nesse sonho. Aí Pedro entendeu e falou: Ah, entendeu. E ele começou a pregar, vamos dizer assim, de uma certa forma, anunciar Jesus, né? Querendo ou não, ele começou a anunciar Jesus, tanto que ele falou, ó. E ele nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. E ele também fala que por meio do seu nome, no nome de Jesus, todo aquele que nele crer receba a remissão dos pecados. Então, ele anuncia Jesus para casa de Cornélio, para as pessoas que estavam lá próximo. Então, diante da fala de Pedro, acontece o derramamento do Espírito Santo de certa forma, né? O Espírito, a gente pode ver no versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. E eles foram batizados com o Espírito Santo, como, né, a gente aprende. Eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E o pessoal, né, que
estava acompanhando, né? Viu que eles estavam falando em novas línguas. E a gente observa que aqui a ordem foi diferente. Lá na promessa de Atos 2, eles foram batizados nas águas primeiro, depois foram batizados com o Espírito Santo. Aqui não. Aqui eles foram batizados com o Espírito Santo e logo após isso eles batizaram nas águas. Interessante que as pessoas que vieram com Pedro ficaram surpresas deles terem sido batizados, né? Foi derramado o Espírito Santo tanto sobre os gentios quanto os que não eram gentios, os que criam na circuncisão, quanto os que não criam na incircuncisão. Mas a gente observa que o Espírito foi derramado sobre todos. Então, basta apenas crermos que o Espírito Santo será derramado. Bem, depois dessa história toda, aqui estão as lições que eu pude extrair. Primeiramente, obedeça à voz de Deus. O centurião Cornélio teve uma visão em que mandava chamar Pedro e ele chamou. Pedro teve um êxtase em que ele tinha que ir até o centurião Cornélio, pela voz que falou, né, que era Deus falando, né? E ele obedeceu, então obedeça a voz de Deus também. Não aceite qualquer adoração. Aqui a gente aprendeu com Pedrão, né? Que quando Cornélio viu ele se prostrou para Pedro e o adorou. Aí Pedro falou que eu já tinha dito, levanta-te, eu também sou homem. Então não aceite qualquer adoração nenhuma, na verdade, porque o único que merece toda adoração e todo louvor é o Senhor. E seja sensível para identificar o que vem de Deus. Então peça discernimento. Por que estar sensível para identificar o que vem de Deus? Porque essa situação pode acontecer com a gente, então a gente tem que estar preparado. Imagina você fechar o olho e imaginar alguma coisa e falar, isso é de Deus. Talvez não seja. Então peça discernimento para entender o que realmente é de Deus. Vamos pedir agora, inclusive. Senhor Jesus, eu quero te pedir por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo e por mim também. Pai, nos dê discernimento para entender qual é verdadeiramente a tua voz e discernir, Senhor Jesus, o caminho que nós devemos seguir. Nos dê sabedoria para trilhar a tua vontade e nos dê discernimento para entender o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Então, que estejamos discernimento. Aqui é outra coisa. Deus ouve nossas orações e recebe nossas ofertas. O anjo apareceu para Cornélio e falou, as suas orações têm subido e as suas ofertas também. Então, fale com o Senhor, ore, se dedique ao Senhor, se consagre ao Senhor, pois a sua oração, ela chega até o Senhor e a sua oferta também. Entrega o seu melhor sempre. E a nossa última lição, seja temente ao Senhor. A gente observa aqui que eles eram temente ao Senhor. Aqui fala, que Cornélio era um homem religioso e temente a Deus. Então, seja você também temente ao Senhor. Seja temente de verdade, submisso, obedeça à voz do Senhor, seja temente a Ele. O que é uma pessoa temente? Eu vou trazer uma definição que a gente pode encontrar. Achei uma definição aqui bem legal, que dedica um respeito profundo, né? Expressa obediência em relação a algo ou alguém. Então, ser temente a Deus é um respeito profundo e uma expressa obediência ao Senhor. Então, obedeça ao Senhor. Seja temente ao Senhor. Então, essas foram as lições de hoje. Eu vou repeti-las para você fixar bem. Obedeça à voz do Senhor. Não aceite qualquer adoração, assim como Pedro. E seja sensível para identificar o que vem de Deus. Então, peça seu discernimento, assim como nós oramos. Deus ouve nossas orações e Ele recebe nossas orações e recebe nossas ofertas. E seja temente, obediente ao Senhor. Deus abençoe e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Fica com Deus.